Meus queridos irmãos, que nos abençoe Jesus, o amigo amorável e constante de todos nós. Faz muitos anos, quando me chegou às mãos uma carta, pelas suas características, a minha atenção se deteve em uma caligrafia perfeita, o talhe altivo, a letra bem delineada e um conteúdo extraordinário. Dizia-me sem maior preâmbulo: somos amigos de um amigo comum. Afeiçoei-me a você através dele. Aprendi a estimá-lo e tomo a iniciativa de escrever-lhe para que lancemos uma ponte dos destinos entre mim e você. A carta parecia um desses poemas antigos que já não se usam mais. Lia com enternecimento crescente e, à medida em que me engolfava na sua leitura de várias laudas, imaginava como seria o meu missivista. Eu era jovem, certamente ele era jovem também. E para que eu pudesse ter uma ideia de como ele era, vinha uma fotografia. Você há de perguntar-se como me atrevo a lhe escrever, dizia-me. E para dirimir quaisquer dúvidas, aí está a minha foto. Espero que você não se decepcione comigo. E terminava assinando com aquelas frases tradicionais, augurando de muita paz, e com protestos de estima e de respeito, subscrevo-me João Custódio Machado. Detive-me a olhar a fotografia. A princípio, a surpresa de uma aparência muito desagradável, e logo depois, a alegria de uma aparência profundamente surpreendente. Era um aleijado. Poderíamos dizer que era semelhante ao atormentado corcunda de Notre Dame, porque se apresentava em um carro de ferro batido que ele mesmo desenhara, vinha saber depois. As pernas dobradas serviam-lhe de suporte os joelhos, a cabeça um tanto descomunal, para aquele corpo que deveria medir no máximo 3 palmos de uma mão adulta. Estive olhando aqueles olhos, e nas mãos mirradas, preso aos pés, estava o exemplar de O Evangelho segundo o Espiritismo, na tradução admirável de Ismael Gomes Braga, nosso amigo comum, em uma bela versão à la ligne internatia, ao Esperanto, a língua internacional. Ele me explicava no rodapé da fotografia que fizera a carta em uma tinta verde por ser o símbolo da língua da esperança. O Esperanto, como nós sabemos, nasceu exatamente há 100 anos. Acabamos de comemorar na cidade de Białystok, na Polônia, no último dia 24 de julho passado. É a língua apresentada por Lázaro Ludovico Zamenhof, o judeu que um dia sonhou em erguer um idioma que fosse a língua de todas as nações. Entregou a sua vida, mesmo se tornando médico oculista, para atender a um pai arbitrário e rabino piedoso. Após doutorar-se em Moscóvia, retornou à sua pequenina Białystok, onde os vários idiomas digladiavam as pessoas e as várias religiões ateavam o fogo da intolerância. Białystok era uma pequenina cidade dividida em 4 bairros. O bairro judeu, onde se falava o Yiddish. O bairro polonês, que era o bairro nacional, onde se falava o polaco, a língua da nação. O bairro dos imigrantes, onde se falavam vários idiomas. E o bairro católico, onde se falavam remanescentes do latim. E o idioma russo que foi imposto à Polônia, conquistada pelas tropas dominadoras do zarismo. A Polônia ensanguentada vivia a arder nas chamas do totalitarismo do poder. Foi nessa Białystok que o menino Lázaro, de tanto ver a intolerância, o apedrejamento, os morticínios,
Sonhou em criar uma língua que atendesse às aspirações de toda a humanidade. Bastam duas línguas, a língua nacional e a língua da esperança. Aonde quer que o indivíduo vá, ele se utilizará apenas do idioma, que será a língua auxiliar para facilitar-lhe a comunicação. Assim me falava João Custódio Machado na sua carta. E no rodapé da carta, na fotografia, ele explicava a razão de haver utilizado a tinta verde. Era o idioma da paz, era a mensagem da natureza. Desnecessário dizer que depois de terminar de ler a carta daquele jovem, que então contava 26 anos, eu fechei os olhos e tentei visualizá-lo naquela cadeira de paralítico, e imediatamente escrevi uma longa missiva, fazendo recordar as cartas que Paulo mandava aos discípulos jovens por quem se arrebatava. Deus te abençoe, Timóteo, meu discípulo amado, em quem eu deposito as minhas esperanças. Escreveu um dia o apóstolo das gentes: quando fores à casa de Áquila e de Prisca, traze-me de volta a capa que ali me esqueci, porque o inverno será rigoroso. Quem poderia dizer que o apóstolo austero era dotado de um sentimento infanto-juvenil rico de amor, para escrever a Timóteo com uma ternura embriagadora ou a Tito? Deus te abençoe, meu filho, e te abençoe a juventude, para que os erros e os pecados da mocidade não tisnem a limpidez da tua alma cristalina. Assim escrevi também a João Custódio Machado, e lhe falei que teria a maior alegria de manter com ele a correspondência. Carteamo-nos. E quando ele soube que no mês de junho próximo, naquele ano de 1955, eu iria ao Triângulo Mineiro por vez primeira, ele me deflagrou um convite: venha a Tupaciguara. É uma cidade perdida no Alto Planalto, entre o Triângulo Mineiro e próxima de Goiás. É uma cidade católica, é uma cidade hostil. Eu sou espírita, e um pequeno número de audaciosos nautas do oceano da dificuldade. Aqui trabalhamos pela implantação da cruz libertadora do Evangelho. Traga a sua palavra, irmão Divaldo, e nós o levaremos a um cinema, para que sejamos ovacionados, ou dali saiamos apedrejados. A segunda hipótese é a mais provável. Eu informei que iria, entraria em contato com os meus anfitriões uberabenses e lhes pediria que me levassem a Tupaciguara, não pelo seu povo, nem pela mensagem que eu poderia dar em qualquer lugar, mas por ele, João Custódio Machado. É como se as nossas almas estivessem emanadas por um velho liame de um passado longínquo que o tempo não conseguiu diluir. Aguardei com uma ansiedade imensa a hora de chegar a Uberaba, e após realizar as palestras ali, dirigir-me a Tupaciguara, em uma viagem de 6 horas no cascalho impiedoso, no sol inclemente e na poeira sempre de pé. Ele me advertira: não se decepcione comigo, a fotografia que você tem de mim foi retocada, eu ainda sou muito pior do que aquilo que ali você vê. E eu me preparei durante toda a viagem para defrontar Quasimodo, aquele deformado de Os Miseráveis de Victor Hugo. Quando me aproximava de Tupaciguara, com 4 amigos, entre os quais um juiz de direito, poeta, pintor, artista da palavra e do éstero, eu comecei a imaginar qual seria a minha atitude com João Custódio Machado. Não desejava demonstrar que tinha piedade dele, teria que o tratar com naturalidade, como se ele fosse um sadio, mas também não queria tratar com muita naturalidade para parecer-lhe indiferente ao seu problema. Como é difícil ser honesto com os que são honestos. Com os outros não, basta fingir um pouco, mas com as almas puras e honestas é muito difícil ser natural, quando não se tem o hábito de ser sempre natural. Mas na hora em que me adentrava pela cidade em companhia dos amigos,
da torre central da igreja, um projetor de som bradava estertórico. A cidade hoje está condenada por Deus, porque neste momento deve estar adentrando-se pela cidade a figura pusilânime de Satanás. Desejamos pedir aos fiéis que não participem do encontro satânico que logo mais terá lugar no Cine Universo. Voltei-me para o Dr. José Pereira Brasil, juiz da região do Triângulo, e lhe perguntei de quem se tratará por certo. Que coincidência o diabo vir no dia que eu chego. Doutor Zezé, que era poeta e trovador, me disse naturalmente, ué, mas o diabo é você, que está visitando a cidade para trazer a mensagem satânica. Não tive muito tempo de conjecturar na figura do companheiro desalmado, porque nesse momento parávamos à porta de uma vivenda colonial de 3 janelas, corredor largo, onde estava lá quase a sombra, um vulto que não projetava sombra. Era Joãozinho, como tratavam na intimidade. Saltei e preparei a aparência. Entrei com ar natural, mas quando eu vi sobre aquele carro estreito uma figura que não estava ajoelhada, nem sentada, nem de pé, mas aquela coisa arrumada e uma cabeça luminosa, não era necessário aparentar. Eu me fiz eu mesmo. Saí a correr e abracei-o porque ele era imóvel. Beijei-lhe a testa como faria um filho e lhe disse: João, mas é você. Você é tão bonitinho, João. Ele deu uma gargalhada e disse: ai, Divaldo, conforme se refere aos mineiros do Triângulo, será? É porque mamãe me penteou demais para lhe impressionar. Não era necessário mais ter postura, cruzei a perna, fiquei junto dele e deixei-me empolgar pela sua luminosidade interior. Mas o tempo urgia e foi ele que me tirou da contemplação. Está na hora de preparar-se. A cidade está empolvorosa, porque todo mundo quer ver como é o diabo. E eu lhe respondi: eu também. Será o meu primeiro encontro. Preparei-me e 8 horas menos 20 minutos íamos o cortejo ao Cine Universo. O Cine Universo é uma força de expressão. Era um casarão abandonado que foi pintado rapidamente para poder nos acolher. Ainda se podia sentir na rua o odor de criolina com que lavaram as pulgas e o piso para receber a conferência. Mas o que mais me sensibilizava era o orgulho que eu tinha de estar acompanhando a Joãozinho naquela cadeira que tinha o espaldar mais alto, terminado no arco, um anão juventino, que não é o nosso anjo, o esteta da casa, mas era o outro juventino. Segurava a cadeirinha e empurrava. E ainda no tempo em que as pessoas sentavam à porta, de vez em quando o juventino apitava e dizia: saiam da frente, para não atropelar os pés. As pessoas recuavam os pés e Joãozinho, como se fosse sua santidade o Papa do Espiritismo, ia sorrindo e abençoando. E eu pude ver a força do amor daquele paralítico. A cidade venerava-o pela grandeza da sua estrutura interior. Quando chegamos ao Cine Universo, que ainda ostentava um epíteto: Cine Teatro Universo. Paramos, a rua, estavam as pessoas, entramos, não havia viva alma dentro do cinema. Joãozinho me olhou e disse: não se impressione, você está em Tupaciguara. É que aqui há um problema, ninguém entra, porque o que entrar primeiro, vou dizer ao padre, quem entrou primeiro foi fulano, aí eu entrei também. Mas todo mundo vai entrar já, quer ver? Saia da porta, porque vão entrar de vez, em bloco, para ninguém ser o primeiro. Juventino empurrou e ele chegou e perguntou: o que é que estão esperando? Está na hora. Aí o povo entrou, eu entrei também. E já me dei de pé lá, ao palco, que tinha que ficar quieto para não desabar. O cinema lotou, e Joãozinho ao meu lado, um microfone daqueles que tem mais microfonia do que som, apitava toda hora. Ele disse para mim: fale sobre a reencarnação. Eu me lembrei que não seria um tema oportuno, porque pela reencarnação eu iria fazer uma ponte com aqueles que vieram limitados, marcados, sofridos. E era uma maneira ingrata de o apresentar.
E ele disse: eu quero que todos saibam por que eu sou assim. Então explique à luz do Espiritismo. Proferi o tema da reencarnação, evidentemente, sem fazer a ponte com Joãozinho. Havia tantas personagens na história, de Nero a Quasímodo, desde Lord Byron, o poeta depravado, até Messalina, a imperatriz devassa, que não seria necessário utilizar-me do companheiro querido, que era um retalho de luar. Falei, empolguei, me emocionei-me, e quando me sentei, ele pediu a Juventino no microfone e disse: só a reencarnação explica o meu caso. Eu sou o 8º filho de uma família normal, como todos conhecem. Todos são homens prósperos, negociantes. Por que Deus me fez assim? E não os meus irmãos. Foi um acidente de parto. Por que em mim? Quando a paradeira me veio extrair, não há culpo. Por um motivo qualquer, eu tive um traumatismo na região medular, e ao invés de ter um corpo normal, eu tive o corpo retorcido como um parafuso. Para que eu pudesse sobreviver sem escaras, ao longo dos anos e até hoje, mamãe, a santa mulher que todos conhecem, fez 40 pequenos travesseiros de lã e colocava-os nas dobras do meu corpo, para que o atrito de um tecido no outro tecido não me viesse a abrir em feridas purulentas e nunca cicatrizáveis. Porque eu não tenho nenhum movimento a não ser com a cabeça e os lábios, e com a mão direita que eu movo apenas um aro de 20 centímetros lentamente. Mamãe tem que me mudar da cama de posição entre 30 e 40 minutos, seja de dia, seja de noite. A ela eu devo a minha vida. Ela esqueceu há 26 anos a arte de dormir. Dorme por meia hora e acorda para cuidar de mim. Então, meus irmãos, se alguém tiver uma explicação melhor da reencarnação para dar, eu agradeço. Porque eu sei o que eu fui. Quando eu despertei para a idade da razão, eu perguntei a Deus: por que eu? Por que assim? E tive um sonho. Eu me sentia a galopar um ginete veloz, que me levava de aldeia à cidade, de cidade a lugarejo, onde a morte e a guerra, na minha espada flamejante, esmagavam as populações vencidas. Eu cortei mãos e fechei olhos, os abri com lancetadas seguras, desencaminhei mulheres e desgracei lares, mas chegando à vida espiritual arrependi-me e pedi a Deus para voltar. E Ele foi tão magnânimo, que neste mar magno de misérias que eu pratiquei, Ele me concedeu ainda alguns sentidos para eu poder viver: a visão, o olfato, a audição, a sensibilidade táctil. Ele deu a honra da palavra. É uma felicidade contida. E eu comecei a imaginar: Ele é que é o conferencista, eu fui o orador. Eu disse palavras organizadas para causar impacto no auditório. Ele é a lição viva da reencarnação. Ele falava e sorria, e eu podia antecipar a humanidade do futuro, quando uma fé dualizante dê dignidade a todas as criaturas. Quando terminamos, depois da ovação que foi de pé, aquele atestado inequívoco de elevação moral, retornamos a casa. E esta noite, é claro, não dormimos. João Custódio Machado, Juventino e eu conversamos a noite inteira. Aliás, eu não sou de conversar muito, eu sou de falar sem parar. Então conversamos e conversamos, e ele me contava que a sua primeira preocupação foi ser um homem válido, não ser um peso morto no orçamento familiar. Ninguém tinha o direito de ter preocupações financeiras com ele. Aprendeu a ler e a escrever. Colocava a caneta da mão esquerda paralítica, e com a direita que ele acoplava, ele fazia os movimentos em um raio de 20 centímetros, como me reportei. Tinha tempo de fazer cartas imensas, quando muita gente que tem todos os sentidos de mobilidade tem preguiça de escrever. Me lembrei aí de um amigo também ranceniano, que não tem nenhum dos 10 dedos, e me escreve lindas cartas
Porque o outro ranceniano, o outro leproso, ele amarra o lápis na coxa da mão e ele bate na máquina, letra por letra, e dá os espaços com o cotovelo e escreve Amazonas Hércules, os grandes heróis da humanidade do futuro. Fiquei deslumbrado, porque cada momento que passava, João Custódio era uma revelação de vida estuante. Depois que aprendi a ler e escrever, fui estudar o Esperanto. Sabe por quê, Divaldo? Porque eu estou numa prova. É uma expiação dolorosa. Eu vou resgatar. Na outra encarnação, eu quero vir com um corpo bonito. Quero ser ágil. Desejo trabalhar. E quero falar o idioma internacional das multidões. Vou me preparar de agora. E eu sou tão astuto que eu vou erguer uma escola. Vou dar o nome Esperanto. Porque eu, sendo aleijado, vou pedir esmola e todo mundo dá com pena de mim. Na outra encarnação, quando eu vier andando, eu já vou para minha escola. Porque quem é que vai dar coisa nenhuma gente válida? E me contou cenas maravilhosas da sua vida. Uma inesquecível. Estava ele à porta da casa, na sua cadeirinha, tomando banho, vestido, usava até gravata. Quando passou um ébrio e vendo ali, disse: coitado desse desgraçado. Eu estou hoje tão ruim que eu vou te dar até uma esmola. Tirou uma cédula e deu-lhe-a. Ele então disse para o homem: Deus te acompanhe. O bêbado voltou e disse: é o primeiro que me deseja o bem. Tome-lhe outra, seu miserável. Que você ainda é pior do que eu, que eu ainda posso andar e você não sai daí. Então o Joãozinho disse: Deus fique contigo. Ele disse: com nós dois. Veio, sentou do meu lado e me perguntou por que o senhor é bom comigo. E eu doutrinei, ele fiz o meu primeiro companheiro de lidas espíritas. Ele veio a deixar de beber, porque quem vê um aleijadinho assim, meu filho, não aguenta. Tem pena ou tem medo? Normalmente eu provoco compaixão. E João Custódio Machado teve a ideia de abrir uma livraria espírita intitulada Esperanto. Negociava, assinava cheques, comprava livros, vendia livros, fazia cartas e ainda dispunha de dinheiro para ajudar aos seus pobres. Porque a maior surpresa que eu tive de João Custódio Machado foi no dia seguinte. Deitamos-nos às 4 da manhã e ele foi me dizendo: Divaldo, amanhã às 7 temos que caminhar muito. E sorrindo e disse: João, eu prefiro não dormir, porque me deitar às 4 para levantar às 7 é melhor a gente continuar. Ele disse: mas eu preciso de repousar. Eu digo: ah, meu Deus, amanhã o sadio vai estar quebrado e o quebrado vai estar sadio. No dia seguinte, às 7 horas, tomamos café com o Juventino. Ele disse: venha conhecer os meus pobres. Me levou a uma casa elegante, senhorial e rica, para que eu conhecesse o rei do seu coração. Entramos, e numa alcova maravilhosa de cetim e de edredom, estava sobre um leito de seda o rosto mais belo que eu já vi. Um menino de 12 anos, cabelos louros encaracolados, como se fosse uma estátua da Renascença italiana. Ele sorria e me dizia: que bom que você veio, Divaldo. Eu amo tanto a você, que do retrato que você mandou para João, ele mandou tirar uma cópia e me deu. Porque eu também sou espírita, tio. E queria conhecer o senhor. Como eu sou doente, eu pedi a João para que eu trouxesse até aqui. Mas vendo aquele rosto corado, aquele menino que era uma estrela, eu disse: mas meu bem, você é doente de quê? A mãe levantou o lençol, e antes não o tivesse feito, porque eu vi uma das cenas mais torpes da minha vida. Ele era portador de um reumatismo artrítico deformante, acompanhado de osteomielite e uma outra enfermidade óssea deformante. Às vezes, dormindo, ele movia e partia 2, 3 costelas, que se consolidavam, formando calosidades e deformações, produzindo-lhe dores insuportáveis. A cabeça era de um menino de 12 anos, mas o corpo era entanguido pelas contínuas fraturas e pela consolidação deformada. Então eu olhei assim e ele me perguntou: é feia a imagem? Eu digo: não, meu filho, é que eu vi lá de fora o sol, estou atontado. Você me desculpe, eu tenho sempre dessas tontices. Disfarcei e, para me educar, olhei demoradamente. Acariei o tórax cheio de nódulos
das calosidades da recalcificação. Sentei-me na cama e lhe perguntei: Bilo, o que é que você gostaria de mim? Ele me disse: um passe, tio, porque eu sou espírita. Contou-me Joãozinho que eu devo ter me jogado sob as rodas de uma locomotiva na encarnação passada. Então, como eu destruí o meu perispírito, reencarnei-me nesta injunção para resgatar na dor os anos que eu joguei fora pela revolta. Então eu estou aqui, vou ter uma vida breve. Mamãe já está preparada. Eu sei que eu não completarei 13 anos, porque foi o período que eu roubei a lei. Mas eu me vou para voltar o mais depressa, não é, João? Para nós abalarmos Tupaciguara na outra reencarnação. Foi o passe talvez mais santificado da minha vida, porque eu tive vergonha de lhe aplicar energias. Que energias eu tinha para dar ao anjo de asas quebradas? Então, a semelhança de Ícaro, que o sol derreteu as asas e ele tomou no abismo, eu pedi ao sol da verdade que o aquecesse e o arrancasse do abismo da carne para os altiplanos da fé restaurada. Comovi-me, abracei-o com ternura e procurei transfundir um pouco de bom que por acaso em mim houvesse. Bilo me olhou, chorou e disse: até a outra encarnação, tio Divaldo, porque quando o senhor voltar aqui, eu já não estarei. Olhei para a mãezinha, a mãe crucificada nas traves invisíveis da amargura. Ela chorava e meneava a cabeça dizendo: não fale assim, meu filho. Eu sei que você sofre muito, que é muito doloroso para você, mas não seja egoísta. Como é que você pode querer voar e me deixar na saudade? Então eu não sabia quem mais amar. Se pedir a Deus para ele ir, aliviando as dores, ou se pedir a Deus para ele ficar, para que ela tivesse a saudade luarizada e ele permanecer no cárcere das dores. Enquanto estava nesse díptico, João Custódio diz: não há tempo a perder, ainda temos 2 doentes. Beijei Bilo e Juventino, buzinando pela rua, levou-nos a um bairro afastado, onde o antigo campo de trigo cegado estava com toda a poeira dourada das cascas ao vento. Um quarto perdido na região erma, e João disse: se prepare, porque aqui o choque é maior. Eu disse: meu Deus, que me reservará o destino? Entramos sob uma cama de varas, pau a pique no chão. Um colchão imenso, estava um enorme, coberto. Então me aproximei e João disse: oi, seu Antônio, como vai? Sem mover a cabeça, ele disse: nas mãos de Deus e do Senhor, seu Joãozinho. Então o Joãozinho disse: conte ao irmão Divaldo a sua história. E o homem me narrou uma das histórias mais impressionantes da minha vida. Começou dizendo: sou baiano. Eu digo: ai meu Deus, ô raça que tem em todo lugar. E era assassino profissional contratado. Já havia eliminado 6, quando Deus me permitiu vir aqui para matar um fazendeiro. Irmão Divaldo, eu era um criminoso tão impiedoso que quando eu contratava um bandido para morrer, eu tomava ódio dele. Ele disse: mas seu Antônio, como é possível? Mesmo sem conhecer ele, mesmo sem conhecer. Porque o trato era 50% à vista, 50% com recorte de jornal, o restante. Eu disse: mas como o senhor ficava com ódio? Bem, enquanto o miserável vivesse, eu estava no prejuízo. Eu tinha que matar para receber meu dinheiro. Ele estava me prejudicando. Notem a psicologia do criminoso. Então Deus me mandou aqui, e eu fiquei estudando os hábitos da minha vítima. No dia em que eu me dirigi à casa dele, ia tocar a porta para ele sair, e eu ia matar, porque não tinha ninguém, era uma hora morta, eu ia fugir. Eu escorreguei a soleira da porta e bati a cabeça na quina do passeio, e aí fiquei paralítico ali mesmo. Ele teve uma concussão cerebral, com uma ruptura da medula, e ficou absolutamente paralítico. Então levaram-no para a cadeia, que era o único lugar onde se podia ter uma pessoa. Não havia hospital.
Sabiam que ele era um assassino. Mas lá na cadeia, quem queria aquele homem que apenas vegetava? Com a concussão cerebral ele fez um coma. Então o seu Joãozinho, sabendo de mim, foi me buscar. Mandou construir esse quarto, me botou aqui. E com a graça de Deus e das rezas dele, eu fiquei bom. Voltei à consciência, só não dá muito para eu me mexer. Mas eu fiquei bom. Ele disse que eu estou aqui na cadeia, pagando as 6 vidas que eu roubei. E que eu agradeço muito a Deus, porque estou pagando ainda nesta encarnação. Quanta sabedoria! Eu estava vivendo a doutrina espírita. Porque é muito fácil ouvir a doutrina espírita e pregá-la para os outros. Ali era a doutrina espírita sem retoques. Era o cristianismo primitivo em todo o choque da sua realidade. Pessoas sem corpos, sem odores perfumados, mas eram verdadeiros jardins de esperança cravados na agonia da terra. Olhei para ele e lhe perguntei: o que é que o senhor espera de mim? Ele disse: o João pediu para o senhor me tocar. Eu disse: o senhor tem sensibilidade? Ele disse: no corpo inteiro. Eu tenho uma hipersensibilidade, que é o meu castigo. Eu perguntei: qual é a coisa pior para o senhor? Ele disse: irmão Divaldo, a coisa pior para mim, eu gostaria que todos os sadios saibam. Aqueles que blasfemam, que xingam por qualquer coisa, os inconformados, porque Deus pode fazer isso com eles, como fez comigo, para que eles aprendam a agradecer a Deus esses movimentos automáticos, os gestos espontâneos, todos esses movimentos condicionados, esses atos reflexivos. A coisa pior para mim é quando uma mosca pousa, ou um mosquito, ou uma pulga anda em meu corpo, porque me deu a sensação de uma locomotiva e eu não posso mover o menor músculo para espantar, porque qualquer contato que sentimos, automaticamente nós movemos o músculo ou mexemos a mão. Então eu começo a gritar, porque aquilo estava estraçalhando a sensibilidade. Então vem a empregada que seu Joãozinho botou para tomar conta de mim. Ela veio, eu digo, na perna, depressa. Então ela tem que levantar a minha perna pesada, ver o inseto que é, ou fazer uma massagem, porque se me pica, dá uma reação, vira uma bolha e vira uma ferida. Eu olhei para aquele homem, orei outra vez, apliquei as energias, pedindo a Deus que eu o insensibilizasse, para que ele, na amargura da prisão sem grade, sofresse menos. Eram 11 horas. E Joãozinho me disse: ainda tem mais. Tem agora a derradeira. E levou-me a uma cela próxima dali, onde vivia uma louca, misturada aos dejetos. Uma grade. Aquela mulher havia sido uma proprietária de terras, que enlouquecera, e a família açoitara na rua, depois de lhe tomarem todos os haveres, porque na sua alienação mental perdera o direito do pátrio poder. A família a explorou, atirou-a fora, e ele, por caridade, ergueu aquele quarto, aonde ela vivia. Ali lhe davam os alimentos, tinha assistência, mas era uma total transvariada. Quando ele chegou, a mulher alucinada, cujos gritos ouvíamos à distância, acalmou. Juventino abriu a porta da cela, ela saiu aparentando uma hipnose. Então Joãozinho disse: abaixe para eu lhe beijar. Ela abaixou e lhe beijou a testa e me disse: eu dou passe nela assim. Então ela se acalma. Eu vi a mulher alcandorar-se de luz espiritual. Entrou na cela, Juventino fechou. Ela começou a chorar suavemente e Joãozinho me disse: está na hora de ir embora. Almoçamos e eu viajei carregando esse tesouro. Continuamos a cartear-nos. Retornei a Tupaciguara 6 vezes. Numa das vezes em que eu retornei, quando me dirigi à varanda correndo, Joãozinho não estava lá. Então a mãe me disse: ele está no quarto do fundo do quintal, irmão Divaldo. Então ela me levou e eu estranhei porque que ele estava no quarto no fundo do quintal. A porta era cerrada com uma tábua, com uma plataforma de apoio. Eu introduzi o braço para abri-la e ele lá na cadeirinha disse: não faça isto, não entre no meu quarto. Eu contraio o mal de Hansen
eu estou leproso. Então eu disse, mas João, por que você não mandou dizer nas cartas? Não podia, Divaldo. Eu não queria que você tivesse constrangimento de ler as minhas cartas. Mas todas as cartas que eu lhe mando, antes passa pela estufa de 100 graus para matar o bacilo. Eu disse, quem tem medo de bacilo de Hansen? Eu tenho a lepra da alma, João. A lepra do corpo não faz mal nenhum. Abri a porteira, entrei e o abracei demoradamente. As abas das orelhas largas, o nariz arfante com a deformidade, os lábios grossos, a feição leonina. Então ele disse, mas hoje você vai à palestra? Ele disse, não posso. O Serviço Nacional de Lepra, numa deferência muito especial, deixou-me em casa para tratamento de ambulatório. Mamãe se internou aqui comigo, com a condição de eu não sair. Eu disse, mas João, ele disse, a palestra hoje será irradiada. Tanto vou ouvir o padre como eu. Quero um tema, Divaldo, dirigido especialmente à sua reverendíssima. E a mim, o rádio já está ali que eu vou escutar. E eu me perguntei, por que, meu Deus? Além de uma pena desta, o mal de Hansen. Além de imobilizado na cadeira, imobilizado no espaço. Fui à palestra, proferia, voltei correndo. Pus uma cadeira, conversamos e conversamos. Então eu pude fazer o levantamento desta vida notável, verdadeiramente cristã, apostolar. Quando eu voltei 2 anos depois, ele tinha tido alta clínica, estava curado, ficou bom do mal de Hansen. E eu voltava agora para materializar o sonho de João, lançar a pedra fundamental do ginásio Esperança, onde ele viria mais tarde pela reencarnação para colaborar. Que tarde inesquecível! Era um dia de primavera, de trigo maduro balançando a cabeleira de ouro ao pente do vento do entardecer. Uma carroceria de caminhão e algumas milhares de pessoas no campo. Joãozinho lá em cima, na sua indefectível cadeira de rodas. Juventino e nós. O microfone do serviço de amplificadores local. As pessoas. E eu dizia, terra para a vida. Uma escola. O que deseja este herói é um ginásio para os que não têm oportunidade. Falei, e ao terminar veio um cartão nas nossas mãos, com uma audiência marcada no dia seguinte às 10 horas da manhã com o seu prefeito. Nós fomos, e Joãozinho disse, eu quero ir, porque com a minha presença ele não terá coragem de negar. Porque se ele negar, eu digo, prefeito, olha o que aconteceu comigo, hein? Eu não ameaço a ninguém, eu só faço lembrar. Fomos, e o prefeito nos deu aquela gleba, onde nós havíamos falado. No dia seguinte colocamos a pedra fundamental. E João disse, Divaldo, temos que construir rapidamente. Eu quero inaugurar, para depois ir-me, a fim de voltar em tempo e você ainda me encontrar. Eu quero que você me conte a minha vida atual, você me promete? Eu digo, prometo, João, se eu conhecer. Nós éramos jovens. Era o ano de 1959. No ano seguinte, em julho, eu me preparava para inaugurar o ginásio Esperança, quando eu recebi um telegrama da sua mãezinha. João morreu de gripe. Ele que suportara a paralisia, que suportara a mal de Hansen, morreu daquela célebre gripe asiática, que graçou endêmica, pandêmica no mundo, e na sua epidemia levou milhares de vidas. A gripe se transformou numa broncopneumonia, e ele, sem resistências orgânicas, veio a morrer. Quando cheguei a Tupaciguara, dias depois, tudo eram recordações. A lembrança dele era como de uma estrela que se houvesse apagado. A família tristonha, a presença na ausência, o lar, a esperança, o ginásio. Proferimos a palestra, colocamos o seu retrato com o Evangelho segundo o Espiritismo, lá Evangelho, lá o Espiritismo, e esperando ali, como esquecer?
Retornei triste. Daí a um mês ele me apareceu. Quando me apareceu no silêncio do meu quarto, pela madrugada que eu orava, ele foi me dizendo: veja, estou andando. Fazia-me lembrar um príncipe francês que se movimentasse na sua roupa de cetim veludo negros, a gola branca de renda de guipira, a cabeça encaracolada nos cabelos alourados. E ele dizia: foi neste corpo que na noite de São Bartolomeu eu pratiquei tantas desgraças que a misericórdia divina me permitiu reabilitar nesta última etapa. Mais tarde, em 1962, numa memorável sessão em que estávamos ao lado de Chico Xavier em Uberaba, João Custódio Machado tomou a palavra psicofônica e dirigiu uma mensagem de carinho, de saudade, de ternura. 1970. Retornei a Tupaciguara. Passaram-se 8 anos que eu não ia ali. Ainda a presença de João estava viva. Fui ser hóspede de uma sua irmã. Estávamos na sala, 8 pessoas, pois que fomos de Uberaba, 2 automóveis, quando veio uma criança correndo, de 4 anos, olhou-nos a todos, e chegando-se bem perto de mim, pôs as mãos gordas nos meus joelhos, e disse: olá, Divaldo. Eu disse: olá. Sabe quem eu sou? Eu digo: naturalmente. Você é o filhinho. Ele disse: eu sou João Custódio Machado. Eu disse: deve ser coisa da família. A família deve ter induzido essa criança. Ele disse: ah, Joãozinho, como vai? Ele disse: eu não falei para você que eu voltava? Eu disse: meu Deus. As pessoas ficaram estarrecidas. A mãe repreendeu: deixa de bobagem, Manuel. Ele disse: você sabe que eu sou meu tio João. Eu já lhe disse. Então eu me recordei que no dia que eu visitei João com o mal de Hansen, eu estava com a alma tão esfrangalhada naquele dia. Havia tanta solidão no meu sentimento. E eu podia imaginar a solidão daquele homem da minha idade. Então me atrevi a lhe fazer uma pergunta: João, você não fica triste se eu lhe fizer uma pergunta que vai me ajudar muito? Como você sabe, eu sou uma alma solitária, errante pelo caminho da vida, isto é, deambulante sem destino. Eu gostaria de lhe perguntar qual é a maior dor que você tem na alma. Porque eu sei que a paralisia não lhe magoa. Eu sei que a lepra não lhe sensibiliza. Mas tem que haver algo que lhe doa, João. Você pode me dizer? Ele me olhou, pois que eu movi a cabeça, sorriu, e nos 2 olhos negros eu vi lágrimas. Pela primeira vez. Ele abaixou a cabeça e disse suavemente: sabe o que é, Divaldo? É que ninguém nunca me abraçou. Eu disse: mas como nunca? Quantas vezes eu já o abracei e ia dobrando-me para abraçá-lo quando ele me disse: não é este abraço. Agora muito pior. Todo mundo quase que me abraçou foi por compaixão. Eu nunca inspirei amor. Eu disse: mas eu amo você. Eu sinto um amor imenso. Não é isso, Divaldo. É o que você está pensando e não quer acreditar. Você sabe quanto é doloroso nunca haver inspirado amor. Nunca ter beijado ou ter sido beijado com o ardor da febre do grande amor. Isso me dói. Mas é assim mesmo. Eu disse: mas João, não tente me confortar. Não há consolo. Só o seu silêncio e o meu serão bastantes. Aquilo me deu uma dor física. Uma dor física. Eu não devia ter perguntado, porque eu não estava psicologicamente em condições de ouvir a resposta. Então eu desejei ser 1000 coisas. Se eu pudesse preencher aquela lacuna, mas como ele queria, mas não podia. Afinal,
ele era um corpo ultrajado pela paralisia. E me disse mais: ninguém pense que o paralítico não tem sensibilidade sexual. Eu tenho a mutilação do corpo, mas eu sou absoluta e perfeitamente normal, com todos os anseios de um homem de 26 anos bloqueados. Eu fechei os olhos e não pude compreender, porque há coisas, me dizem os espíritos, que a gente compreende racionalmente, mas não tem a menor ideia. Há coisas que só sentidas. É muito fácil dizer, eu não compreendo. Você não compreende nada. Vai, goza. E quem está na sarça ardente é que sabe como ardem as feridas das labaredas. Aquilo marcou a minha vida, antes e depois dessas palavras. Nesta hora em que ele me dizia que era Joãozinho, para tirar-me qualquer dúvida, eu lhe passei a mão à cabeça, coloquei-o no meu joelho, abracei-o e lhe disse: João, qual é a dor mais doída da vida? Ele me olhou nos seus 4 anos e disse: ninguém nos amar, né? Eu disse: é verdade. Ou pelo menos, eu completei, quem a gente gostaria que amasse não nos ama. E ter às vezes que aceitar o amor de a quem a gente não ama. Só isso. Ele sorriu e voltou a ser um menino de 4 anos. À noite, quando eu fui à palestra, ele tio a mão. Eu dei a mão. E fomos. De vez em quando ele fazia bi, bi. Olha o carro. Olha o carro. Era Joãozinho. Voltei a Tupaciguara. No ano de 76. Ele contava 10 anos. Estava frequentando o ginásio Esperança, que ele ergueu 16 anos atrás. O ginásio se tornou um dos melhores edifícios da cidade. O painel que nós desenhamos para colocar a entrada atraiu a atenção turística. Desenhamos para que alguém fizesse, obviamente. E o prefeito, alguns anos atrás, tornou as instalações do ginásio Esperança a sua prefeitura. Mas deu uma gleba colossal para fazer um ginásio polivalente. E João Custódio Machado está hoje em Belo Horizonte, estudando para vir dirigir o seu ginásio. A sua escola está fazendo hoje curso superior para poder promover a sua cidade. Quando eu vinha para cá, por um desses sortilégios da intuição, eu me lembrei de João Custódio Machado. Que melhor presente de um decenário do que uma vida. O exemplo. Quer dizer aos irmãos que aqui, nesta casa, morejam há 10 anos, mas que morejam na seara há muitos anos. E eu me recordo da primeira vez que eu visitei o Cristo Redentor, trazido por Pichite para falar numa dessas valas e despenhadeiros aqui de Brotas. Eu me recordo que abracei o irmão Juventino à porta da casa modesta e combalida onde Jesus havia estabelecido morada. Descemos a rampa. Lá embaixo, uma casinha pintada de amarelo, a luz acesa. Revejo agora na tela da imaginação as pessoas acotoveladas em derredor. E me disse Pichite: esta é a casa que nós verdureiros estamos erguendo para o carpinteiro de Deus. Abracei-o, entrei e me recordo da palestra que proferi. A história de Natanael ben Elias, o paralítico que desceu pelo telhado. Então amei a Juventino, amei ao Cristo Redentor, não fosse ele o caminho da nossa libertação. Amei aquele trabalho que Jesus conhecia e o mundo ainda não identificava. Amei os heróis e me lembrei dos homens do caminho, que nas estradas empoeiradas de Jope, entre Jerusalém e o mar Mediterrâneo, erguiam as mansardas do amor, aquele amor não amado. Ego bonus pastor sum,
Ele disse um dia: eu sou o pastor, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e aflitos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, recebei o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Leve é meu fardo, suave é meu jugo, vinde a mim, eu vos aliviarei, disse Jesus. Mas nunca vos deixarei órfãos, eu vos mandarei o Paracleto, o Espírito de verdade que o mundo ainda não conhece, para que ele vos enxugue as lágrimas, fique convosco até a consumação dos ervos, e quando ele vier, nunca mais se apartará de vós. Veio Cristo Consolador, levantou-se o Cristo Redentor, ergueu-se o lar dos trânsfugas, a mansarda dos sofredores, o santuário dos que têm sede de paz. E hoje, um decênio depois que esta casa era inaugurada, ainda revejo o momento em que no andar superior a música suave da oração e uma lâmpada esverdeada derramando tênue claridade, Joana de Ângeles com um buquê de rosas, homenageando a casa, ele disse: vamos escrever, meu filho, eles me pediram e você não os pode defraudar. Então eles pediram papel e lápis, e ela escreveu a mensagem de ternura, de mãe e amiga, porque não se considera mentora nem guia, de amiga das longas jornadas do mundo, e me disse: aqui Jesus assentou um dos pilotis para o santuário da paz. Um dia, sobre esses pilotis, aqui em toda parte, se levantará um patamar, e o Cristo de Deus erguerá o santuário da paz, para que não haja mais dor, nem guerra, nem morte, nem miséria. Só o amor governe os corações. Agradeço a Deus a honra e a felicidade de ter chegado até aqui, para ver hoje, 10 anos depois, a casa programando a multiplicação do seu espaço para atender a dor, a sua nova sede, que todos deveremos erguer, que todos deveremos construir. E Joana de Ângeles me propõe oferecermos alguns dos seus últimos livros, para que numa campanha de difusão, levando o livro espírita, se recolham recursos para ajudar na construção da nossa casa. Pedimos ao nosso Adilson que depois passe lá, para que a nossa livraria, de uma obra que ainda não lançamos, chegou ontem, Vigilância, tem alguns exemplares para colaborar na difusão e na ampliação da casa do Cristo, que nos redime a alma, que nos consola, que nos edifica. Neste momento de João Custódio Machado, de saudades, de alegrias e de gratidão, nós te dissemos: Senhor, a maioria dos homens sempre te deseja dar. Alguns se omitem, outros se recusam, outros exigem, mas eu gostaria, Senhor, de ser como uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas, e a dor debandasse, fugidia na busca de um novo dia, na impossibilidade de ser a constelação de astros. Eu te peço permissão para ser um pirilampo em noite escura, iluminando a amargura de quem anda na solidão. Eu gostaria, Senhor, de ser a chuva generosa que caísse na terra porosa e reverdecesse o chão, mas na impossibilidade de lograr, eu te venho rogar, para ser um copo d'água fria, matando a sede, diminuindo a agonia de quem anda na solidão. Tenho anelado para ser uma floresta imensa e desgalhada, projetando sombra no chão, mas não podendo ser este bosque de vida, dá-me, alma querida, a honra de ser uma árvore protegendo o ancião. Queria ser um trigal para atender a fome na terra,
mas na pobreza que minha alma encerra. Se eu não puder, eu te venho pedir para ser um grão que reverdeça o chão e se multiplique no milhão transformado em pão. Queria, Senhor, ser a montanha altaneira, onde se tivesse a visão da terra inteira e pudesse o homem ser feliz. Mas a minha consciência me diz que na impossibilidade de vencer, a ti venho recorrer para ser uma pedra pavimentando o solo, por onde ande o herói na busca do seu fanal. Eu desejaria ser a escada que levasse o extra ao ideal, mas porque não conseguirei, eu te rogarei para ser-lhe o primeiro degrau. Eu gostaria de ser poeta, escritor, esteta, declamador e artista, para cantar-te a magia da poesia, a beleza da natureza, mas porque me falta o extra, a musicalidade, a felicidade. Deixa-me ser uma árvore desgalhada da estrada, projetando sombra no chão, e alguém, quando passar por mim e for devagarinho, ele possa dizer com carinho: olá, amigo. E se ele me perguntar: quem és tu? Ele possa responder: irei contigo, sou teu irmão, dá-me tua mão, e lado a lado eu te possa dizer: Senhor, muito obrigado porque nasci, porque creio em ti, muito obrigado pelo teu amor, muito obrigado, Senhor, muito obrigado.